Se você já se perguntou por que os partidos não cumprem suas promessas, por que os partidos se distanciam de suas bases eleitorais após vencerem eleições, por que é tão difícil realizar as mudanças esperadas pela sociedade em regimes democráticos? A resposta para essas perguntas talvez esteja no sociólogo alemão Robert Michels e no que ele chamou de a Lei de Ferro da Oligarquia. Quando Michels publicou a sua obra mais influente, Os Partidos Políticos, em 1911, o mundo ocidental passava por profundas transformações na economia, na cultura e nas instituições políticas. A expansão do direito ao voto, a maior participação dos sindicatos e dos movimentos sociais alimentou a esperança para muita gente de que seria possível realizar grandes mudanças na sociedade por meio da democracia. Contudo, a leitura de Michels é bastante pessimista quanto à capacidade dos partidos políticos executarem essas transformações. Como objeto de análise do livro, Michels toma o Partido Social Democrata Alemão, que na época era o maior partido de esquerda do mundo. O autor percebe que partidos modernos são organizações complexas, com um vasto número de apoiadores, que representam sindicatos e diversos movimentos sociais. Para que uma organização partidária possa funcionar, é preciso uma burocracia racional, que seja formada de quadros técnicos, que vão desempenhar as tarefas mais importantes dentro dessa organização. O problema dessa estrutura burocrática formada nos partidos políticos é que ela promove necessariamente o distanciamento entre aqueles que estão no topo da pirâmide organizacional do eleitor comum, ou do apoiador filiado ao partido, mas que não pode se dar ao luxo de largar o seu trabalho para participar das reuniões, dos congressos e dos espaços em que as decisões são tomadas. Isso forma uma organização de tipo oligárquica. O que Michels chama de oligarquia é, na verdade, uma pequena elite no comando do partido político. Essa elite é quem toma as decisões fundamentais, não havendo no dia a dia, portanto, o mínimo diálogo dessa elite partidária com as suas bases eleitorais. Em última instância, a crítica de Michels incide sobre a tradição democrática iluminista, que idealiza uma democracia de massa com ampla participação cidadã nos processos e decisões políticos. O problema é que no mundo real, a estrutura burocrática das organizações partidárias não permite que esse ideal democrático estabelecido pelos iluministas possa de fato ocorrer. Para entender como as elites no topo da organização se distanciam de sua base de apoio nas suas decisões, tomamos como exemplo um clube de futebol. Os torcedores de um clube podem eleger o seu presidente, mas eles não têm o poder de definir quem irá assumir os quadros técnicos, quem serão os administradores, quem será a equipe médica. O torcedor não terá acesso ao contrato com os patrocinadores. O papel político do torcedor é apenas eleger um grupo de pessoas que tomará as decisões dentro da entidade. Os líderes que estão no comando da organização partidária possuem grandes vantagens em relação aos seus membros comuns. Em primeiro lugar, eles têm maior conhecimento das questões internas, já que eles têm acesso às informações privilegiadas, que favorecem a aprovação de seu programa político. Em segundo lugar, eles têm o controle sobre os meios formais de comunicação, como o jornal do partido, ou no caso dos partidos modernos, o site e a página oficial do Facebook, que serão alimentados com material criteriosamente selecionado pelos seus líderes. Além disso, os líderes são profissionais na arte da política. Eles são mais acostumados a falar com o público, dar discursos, escrever artigos nos jornais. Isso confere legitimidade às lideranças. Por isso, Michels não acredita que as lideranças políticas representem de fato seus apoiadores. Ele argumenta que quem chega a um cargo profissional dentro de uma organização passa a ocupar outro papel, que não é mais o de líder de um grupo político, mas o papel de oligarquia governante ou de elite de poder. Os líderes de organizações de massa são em si mesmos membros da elite de poder.
Assim, seus propósitos derivam de sua posição dentro da esfera de poder. Isso explica porque grande parte das iniciativas das organizações de massa reflete muito mais os interesses de seus líderes do que os interesses de seus eleitores. Isso não quer dizer que essas lideranças não precisem de seus eleitores. Os líderes sabem que para chegar ao poder é necessário manter seus apoiadores mobilizados. E isso só ocorre pela defesa de agendas econômicas ou morais que favoreçam esses eleitores. Michels não acredita, por outro lado, que os partidos serão fiéis às suas propostas de campanha. No fundo mesmo, o que essa elite busca com o apoio das massas não é uma transformação radical da sociedade, mas apenas substituir o poder de uma minoria por outra minoria, que são eles mesmos. O estudo de Michels é fundamental para entender a importância das elites no jogo democrático. A sua leitura crítica ainda tem validade nas democracias modernas, se levarmos em conta a influência do lobby das grandes empresas e grupos econômicos sobre as decisões parlamentares, além da introdução do financiamento privado nas campanhas eleitorais e a falta de espaços que permitam a participação cidadã para além do papel de eleitor. Apesar do ceticismo de Michels enquanto à fidelidade das elites partidárias aos seus eleitores e a capacidade da democracia de realizar grandes transformações, estudos mais recentes mostram que o eleitor é consciente de que nem sempre os partidos irão cumprir as suas promessas de campanha. Vamos dizer que você escolheu candidatos de um partido que defenda eliminar a corrupção na esfera pública. E então descobre que, depois da eleição, diversos políticos desse partido estão envolvidos em escândalos de corrupção. Ainda que alguns eleitores possam manter o voto nos políticos desse partido por falta de informação ou até mesmo por ideologia, a tendência é que esses candidatos percam votos nas eleições seguintes. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e deixe seu comentário.